Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo das nossas últimas duas aulas a partir de alguns exercícios. A gente vai falar de elementos literários, mais especificamente sobre noções de versificação, a gente vai falar sobre rimas e escansão. Todos os exercícios dessa aula têm como referência o mesmo texto, que é o poema A um Poeta, do escritor brasileiro Olavo Bilac. Esse poema ele é o que a gente chama de soneto. Soneto é uma forma fixa, composta ao todo por 14 versos, divididos da seguinte forma: 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, que nós chamamos de quartetos ou quadras, e 2 estrofes de 3 versos, que nós chamamos de tercetos ou tríades, nesta ordem. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se o poema realmente se enquadra, nessa definição. Ó. Então vamos lá. A gente tem aqui o título do poema, A gente não conta o título como verso, ok? Vamos lá. A gente tem uma primeira estrofe de 4 versos, uma segunda estrofe também de 4 versos, e aí a gente tem na sequência 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos, beleza? Bom, primeira pergunta aí, gente, da nossa revisão. Por que é possível afirmar que o texto é um poema? Bom, um poema é toda a composição literária escrita em versos. Portanto, o texto do Olavo Bilac é, sim, um poema. Não é isso? O texto é um poema, pois é uma composição literária em versos, beleza? Em uma aula anterior, a gente falou sobre as diferenças entre verso e prosa, Então, um poema é um texto que se articula em versos, e um texto em prosa é aquele que se articula em parágrafos, Esse fluxo aí contínuo de frases que se agrupam e formam parágrafos, ocupando ali todo o espaço da linha na diagramação do texto, beleza? Segunda pergunta, gente. Na verdade, essa pergunta também já está respondida. Vejam lá. Quantos versos e estrofes tem o texto? Bom, o poema, portanto, tem 14 versos, divididos aí em 4 estrofes. Portanto, é o que a gente chama de soneto. A resposta está lá embaixo, pequenininha, 14 versos e 4 estrofes. Beleza? A próxima pergunta ela diz respeito ao esquema de rimas do poema. Para identificar o esquema de rimas, a gente vai precisar ler o poema, identificar aí onde é que elas aparecem, em qual sequência, e trabalhar, acho que vocês lembram, com aquela sequência alfabética que vai nos permitir identificar qual é esse esquema empregado, beleza? Vamos ler o poema, é um poema interessante, a gente ainda não falou sobre os seus aspectos de conteúdo, eu acho que vale a pena. Vejam lá. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teme, lima e sofre sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mais sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Lembrem que o título desse poema é A um Poeta. Nesse poema, o Olavo Bilac ele fala sobre a arte de escrever. O que ele faz aqui, gente, é delimitar uma poética, tá? Então vejam só o que ele diz. Longe do estéril turbilhão da rua, ou seja, longe dessa convulsão de acontecimentos da rua, que ele chama de estéril, que não gera frutos, Beneditino escreve. Veja que ele compara aqui, o poeta, ao monge beneditino, que é um monge que vive em recolhimento, que faz aí, gente, um voto de recolhimento, ele vive afastado das relações sociais, não é isso? No aconchego do claustro. Claustro é uma cela, um lugar fechado, enfim, um quarto, um espaço de retiro, não é isso? Na paciência e no sossego, trabalha e teme, lime, sofre sua. Ele compara aqui, o eu lírico, o trabalho do poeta é um trabalho manual, em que ele sua, lima a palavra, trabalha a palavra como um artesão trabalha aí os seus objetos, tá? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, ou seja, quando o poema está pronto, a gente não pode ali perceber o esforço do poeta. O poema tem que soar leve, gracioso, E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego.
Ou seja, aqui elege-se um ideal de beleza, que é o templo grego, né? As formas imponentes, mas sóbrias, sem excesso, né? O equilíbrio, a precisão formal. Tá? Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, mas que o poema, né, não deixe transparecer esse sofrimento, esse suor, essa dedicação da composição. Em natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Perceba, gente, ele compara aqui a construção de um texto, né, os passos de construção de um texto aos andaimes de um edifício. Quando o edifício está pronto, a gente não vê ali os andaimes da construção. Da mesma forma, né, quando nós vemos um poema pronto, todo o seu processo de construção ele não deve estar ali evidente, tá? Porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura e inimiga do artifício é a força e a graça na simplicidade. Ou seja, o poema deve se mostrar simples aos olhos do leitor, mesmo que o seu processo de composição seja um processo lento, difícil e doloroso. Beleza? Bom, eu acho que vocês identificaram aqui já algumas rimas, não é isso? Ó? Tão longe do estéreo turbilhão da rua. Ó, essa rima a gente vai chamar de A, né? Sempre a primeira rima a gente chama de A. Onde é que vai aparecer pela primeira vez uma palavra que rime ali com rua? Ó, gente, o quarto verso, né? Sua. Enquanto isso, ó, aconchego é um som novo, rima com sossego. Beleza? Então, na primeira estrofe, o esquema de rimas é esse, A, B, B, A, não é isso? Depois, ó, mas que na forma se disfarce o emprego. Ó. Emprego rima com aconchego. Letra B, não é isso? Construa rima com rua, rima com sua. Letra A, nua, da mesma forma. Ó. Letra A, e grego rima com emprego, aconchego, sossego. Letra B, beleza? Depois, suplício é um som novo. Agrade também é um som novo, não é isso? Edifício rima com o quê? Ficou feio esse C, né? Mas edifício rima com suplício, beleza? E aí, verdade rima com agrade, ó, letra D. Artifício rima com suplício, edifício, letra C. E a força e a graça na simplicidade, letra D, né? Simplicidade está rimando com verdade, está rimando com agrade. Então, na sequência, o esquema de rimas é esse, ó, ABBA, BAAB, CDC e DCD, ok? Portanto, gente, o esquema de rimas vai aparecer embaixo para nós, é esse aqui, ó, tá? Lembrem que entre uma estrofe e outra, a gente coloca essa barra, né? Beleza? Para identificar essa troca de estrofes. Joia? Aí, na sequência, como se classificam essas rimas de acordo com sua posição nas estrofes? Então, vamos lá, gente. Ó, de acordo com a posição nas estrofes, a gente tem aqui, ó, na primeira estrofe e na segunda também, essas rimas que a gente chama de rimas opostas ou interpoladas. Não é isso? Ó, A, B, B, A, né? Aqui, ó, as rimas estão nos polos, beleza? Então, rimas interpoladas. E aqui, gente, nós temos as rimas cruzadas, ó. Beleza? Lembram lá? Tá? Deem uma olhadinha na penúltima aula, beleza? E vocês vão encontrar toda essa teoria lá, né? Esse formato de rimas aqui, ó, a gente chama de rimas cruzadas e aqui a gente chama de rimas opostas ou interpoladas, tá? Então, rimas interpoladas, primeira e segunda estrofes e rimas cruzadas, terceira e quarta estrofes. Ao longo do poema como um todo, ele utiliza aí mais de um tipo de rima. A gente pode falar que, no geral, as rimas são mistas, né? Mas a gente tem que também ser específico nesse sentido, dizer que são interpoladas e cruzadas no interior das estrofes. Tá bom? Beleza? E aí, gente, para encerrar essa nossa revisão, a gente vai precisar lembrar o conteúdo da última aula, que é a escansão dos versos. O que significa fazer escansão? A escansão significa dividir as sílabas métricas ou sílabas poéticas de um verso. As sílabas métricas ou poéticas são sílabas diferentes daquelas sílabas que a gente aprende lá no ensino da nossa formação escolar, que são as sílabas ortográficas. A gente leva sempre em consideração a sonoridade do verso. Por quê? A gente está considerando aqui a musicalidade do verso. Quando a gente fala de rimas, a gente está falando dos aspectos melódicos, sonoros do verso. E quando a gente fala de escansão, a gente está falando dos aspectos
rítmicos, não é isso? Beleza? Essa oposição entre sílabas tônicas e átonas, a medida do verso, tudo isso contribui para a musicalidade da palavra, para a musicalidade do texto poético. Beleza? Então vamos ver ali, gente. Ó, o primeiro verso aqui transcrito, longe do estéreo turbilhão da rua. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a gente vai fazer a contagem das sílabas métricas ou poéticas só até a sílaba tônica da última palavra. Tá? A última palavra do primeiro verso é rua, beleza? Como é que a gente divide, como é que a gente separa, né, a palavra rua? Rua, não é isso? E a sílaba tônica está aqui, ó, rua, rua. Então a gente vai fazer a contagem só até essa sílaba. Além disso, a gente precisa levar em consideração a formação dos ditongos ou tritongos, ou seja, duas vogais que vão ficar aí lado a lado na mesma sílaba. E a gente também tem que levar em consideração a contração das vogais átonas ou vogais idênticas, beleza? Vamos fazer a contagem aqui, gente, ó. Daqui a pouco vai aparecer a resposta bonitinha ali para vocês, tá? Eu vou sublinhando aqui só para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. Vejam lá, ó, G, não é isso? Ó, deixa eu apagar essa. Deixa eu apagar isso aqui. Isso, ó. Vou pegar de novo a canetinha, ó. Peguei a caneta branca que não adianta de nada. Pera aí. Isso, tá aqui, ó. Então, longe do estéreo, ó, longe do estéreo, não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente pronuncia longe do estéreo, né? Longe do estéreo, ó, a formação de um ditongo aqui, né? Estéreo, turbilhão da rua. Então, gente, quantas sílabas métricas ou poéticas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Beleza? Vamos ver se é isso que aparece. Olha lá, ó. Certinho, né? Longe do estéreo turbilhão da rua, 10 sílabas poéticas. Aliás, dica para vocês, né, moçada? Quando a gente encontra lá 10, 12 sílabas num poema, a gente tem que ficar bastante esperto para ver se essas sílabas, esse número de sílabas, aparece também nos outros versos. Isso não é regra, tá? Mas principalmente na poesia e até o início do século XX, a maior parte dos poemas apresentava aquilo que a gente chama de métrica regular, ou seja, o mesmo número de sílabas em todos os versos. Tudo bem? Vamos ver se nesse outro verso aqui, né, colhido ali aleatoriamente do poema, a gente também tem 10 sílabas, tá? Então, primeira coisa, gente, fazer a contagem só até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra desse verso é suplício e a sílaba tônica está aqui, ó, pli. Não é isso? Então, a gente vai contar só até aqui. Vamos ver como é que fica a expansão, ó. Não se... Ficou feio aqui, deixa eu apagar. Aí. Ó, não se mostre na fabrical suplício. Ó, gente, formação de um ditongo aqui. Não se mostre na fábrica ao suplício. Fica tudo junto, né? Beleza? Então, contando lá. Uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, o que a gente tem aqui também? 10 sílabas poéticas também, portanto, nós temos versos decassílabos, tá? Como exercício aí para vocês, peguem os outros versos desse poema, voltem um pouquinho a aula, pausem a imagem, tá? Peguem qualquer outro verso do poema e vejam lá se vocês encontram também 10 sílabas poéticas. Esse poema todo é formado por decassílabos. Beleza, gente? Essa aula, então, foi para ilustrar aí o conteúdo das aulas anteriores, serviu aí como revisão a partir dos exercícios, foi uma aula mais prática. Qualquer dúvida, por favor, nos procurem. Um abraço para vocês, bons estudos, tchau, tchau!